Olá, eu sou o pastor Fábio Bispo, da Convenção Ceal, e venho aqui para convidar você para participar desse maravilhoso projeto Amigos da Missão. Acesse amigosdamissão.org. Fala pessoal, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui de volta para gravar mais um programa do Up Altos Papos. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre problemas de identidade. Tá bom? Vem com a gente nessa. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui. Eu queria pedir para você que ainda não compartilhou o link do programa, compartilha aí por favor nas suas redes sociais, manda para seus amigos, tá bom? E vem com a gente nessa. Hoje, para falar sobre identidade, eu estou aqui com o meu companheiro de Ministério Jovem geral, pastor Lisério. Fala aí pro pessoal aí, Lisério. Fala galera, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa aí. Vamos juntos nessa aí, então. Vamos nessa. Lisério, a ideia de hoje é falar sobre identidade, ou problemas de identidade. Você sabe que ao longo... Tem a ver com RG aqui, né? Tem a ver com RG. Não, tem a ver também, né? Porque, também. na verdade, o ser humano, o indivíduo, né? Ele é marcado desde o seu nascimento, né? Você tem lá a sua certidão de nascimento, seu CNPJ, seu CPF. Alguns têm CNPJ, alguns têm, né? Alguns têm, né? Seu CPF, CNH. Você vai criando... Tudo isso são tags, né? São marcas que vão identificando o Lisério. Então, se eu pesquisar Lisério Canedo, eu vou encontrar lá Lisério Canedo, CPF tal, RG tal, né? Isso marca quem é o Lisério, né, diante da sociedade civil, né, das autoridades. Além disso, cor de pele, cor do cabelo, olho, né, tipo sanguíneo, vão criando a nossa identidade biológica, né? Sim. E vão dando assim a maneira como as pessoas nos identificam, né? Então, o Lisério, aquele carinha moreno, barbudo, cabelinho de ladinho, né? Tom, barbudo, barba branca, né? A gente é marcado como indivíduo. Como as pessoas nos identificam. Como as pessoas nos identificam, pode trazer essa ideia, né, Tom? É isso aí. E além de indivíduo, como as pessoas nos identificam como grupos, né? Então a gente é marcado por cidades, bairros, comunidades, né? Uma porção de indivíduos formam essas pequenas identidades, né, de grupo. Ao longo do tempo, Lisério, a gente vê que as religiões, por exemplo, né, que é uma importante marca da identidade de um indivíduo, né? As religiões, elas sempre buscaram um símbolo visual, por exemplo, que identifica claramente. Então, o cristianismo. Se você pensa em cristianismo, qual é a identidade maior? Já vem a cruz, né? É a cruz, né? A cruz. Já vem a cruz que quando a gente olha, a gente fala, ó, é cristão. Aí, assim, tem os segmentos né, cristãos, né? Mas você vê a cruz, você vê realmente que é o cristianismo. Trata-se de cristianismo, né? A flor de lótus, por exemplo, ela é usada hoje, particularmente ela é usada para o budismo, né? Então, né? A flor de lótus é o budismo. Mas ela já foi usada pelos egípcios, pelos chineses ao longo da história. O judaísmo antigo, ele proibia a fabricação de imagens porque tem aquele conceito muito forte, né, enraizado de não farás o segundo mandamento, não faz para ti imagem de escultura. Mas mesmo o judaísmo, a partir de um judaísmo mais moderno, ele passa a adotar a estrela de Davi, né, que são os dois triângulos ali. A estrela de Davi. A estrela de Davi, quando exatamente. você olha a estrela de Davi, você identifica o judaísmo. O judaísmo, exatamente. É bem claro isso, né? Essa exatamente. Identificação. Eles têm como um escudo, né? Eles têm a estrela de Davi como um escudo. Tem uma outra fé também monoteísta ali do Oriente Médio, que ela é simbolizada pelo crescente ou pela meia-lua, né? Então, quando você vê a meia-lua ou o crescente, você sabe que você está tratando do pessoal do Islã, né? Os muçulmanos, o islamismo, entendeu? Então, veja assim, ao longo da história a gente tem religiões, tem símbolos que vão dando ideia e vão marcando. Tem grupos, né? A gente pode dizer que tem grupos que, através dos símbolos, a gente consegue identificar do que se trata, quem são aquelas pessoas, né? Mas não fica só no campo da religião, né? No campo secular, a gente tem talvez um dos símbolos mais marcantes, né? Que é a foice e o martelo, né? A foice e o martelo simbolizam
o marxismo, né? Uhum, Marxismo. uhum. Então, esse símbolo ele foi adotado ali pelo governo soviético ali em 1917, mais ou menos, e simbolizava a indústria e a agricultura daquele país, né? Mas depois ele acabou sendo usado pro símbolo do comunismo. Até a suástica, Sim. quando a vestígio do uso dela há 6.000 anos atrás. Mas depois, né, na era do Hitler, ela acabou sendo usada. A origem dela em si não era um símbolo ruim, mas a partir do Hitler eles passam a usar a suástica como um símbolo nazista, e por isso a gente hoje condena veementemente, né, o uso da suástica. E é muito forte isso, né, Tom? Sim. Essa identidade é muito forte. Tanto, por exemplo, quando você falou ali da cruz, do cristianismo, por exemplo, da suástica, né, com relação ao nazismo, assim, qualquer pessoa sabe do que você está falando. Que se trata, né? Do que se fala. E a primeira reação é a reação de condenação, né? Porque ela já está ligada ao conceito, né? Ao conceito do nazismo, né? Uhum. Então, hoje, né, a partir de Hitler, ninguém mais fala da suástica com qualquer viés positivo, né? Nenhum, zero, né? Foi o símbolo que os alemães começaram a usar para abordar o símbolo da raça ariana, né? E claro, para voltar no nosso símbolo maior, né? No símbolo maior que é o cristianismo, né? Então, para o cristianismo, o símbolo maior, né, o universal, que faz a referência a Jesus, a gente está falando da cruz. E é como o cristão, aquele que se considera cristão, se ele tiver que fazer uma identidade, a cruz tá ali presente mais que qualquer outra coisa, né? Durante um tempo, eles usaram um peixe, eu li Sim. o livro, até indico pra galera, A Cruz de Cristo, do John Stott. Um livro muito bom. Eles usavam durante um tempo o peixe, Uhum. significava Jesus, mas por uma questão de uma porção de repreensão e de perseguição, né, eles deixaram de usar durante muito tempo, e a partir de uma época, aí sim, ali do século II, a cruz volta à tona e não tem mais problema de usar essa cruz. O catolicismo, né, que aliás eles usam o sinal da cruz, né? Eles fazem o sinal da cruz. Fazem né? da cruz. Eles até e é fácil de você identificar aí, né? Porque assim, quando você vê uma pessoa fazendo o sinal da cruz, você fala assim, ó, essa pessoa ela é católica. É o católico, né? É um cristão católico. Isso, você consegue visualizar e identificar essa pessoa, né? É interessante isso, né, Tom? Porque assim, se a gente for trazer para nós, né, para os cristãos, os não católicos, vamos assim dizer. Cristão evangélico, né? O cristão evangélico, né? Qual seria o símbolo, né? Tipo assim, externo, vamos assim dizer. Porque a gente está falando de símbolos externos. Sim. Aqui, até agora, símbolos visíveis. Quando eu olho para o Tom, se o Tom tiver, por exemplo, com se ele fizer o sinal da cruz, eu sei que ele é católico. Sim. Né? Isso é um sinal externo. E o cristão evangélico, assim, como é que a gente poderia pensar numa identificação, Tom, assim, para nós, vamos assim dizer, né? Porque não está ligado à questão de vestimenta, por exemplo. Num outro programa a gente falou já teve, né? Costumes aqui, que se eu tivesse de gravata aqui, já iam saber que, né, ou é advogado, ou é pastor, ou é alguma coisa nesse sentido. Já falando de religião, já ia pensar que era pastor, né? As mulheres com vestes compridas, com cabelos longos, né? Uma identidade exterior. Mas será que é isso que a gente está tratando aqui? Será que é dessa identidade externa que a gente... E que é a coisa mais importante na nossa vida, Tom? Não, a gente, né, cristão, evangélico, ou eu vou até extrapolar para além do cristão evangélico, né? Eu vou só usar a expressão cristão, né? A nossa identidade, ela está diretamente conectada ao grupo que a gente pertence. É impossível a gente se declarar cristão sem praticar e viver os valores do evangelho. Então, a nossa identidade como cristão está conectada diretamente ao valor do evangelho. Sem isso, e aí o evangelho do verdadeiro Jesus, né?
O verdadeiro evangelho de Jesus, né? Sem isso, a gente não tem identidade. Parece que é muito sábio você não usar símbolos, né? Então, quando Deus deixa pra gente ler o segundo mandamento, tava claro ali, pra mim tá claro ali que ser cristão, se declarar cristão, não tem a ver com símbolos, né? Não tem a ver com coisas externas. Com coisas externas. Tem a ver com prática de vida, com o interior. É bem verdade que durante muito tempo a religião usou muitos símbolos, né? E muitas religiões, né? Sim. Para identificar ali valores, práticas, né? Deuses, né? Para adoração. Mas pro verdadeiro cristão, não. O verdadeiro cristão não tem a ver com símbolos externos, tem a ver com prática de vida. Passa por alguma coisa externa, que é a forma como você se expressa, né? Com a forma como você se expressa, como você vive a vida. Mas não é um símbolo, ou um sinal, ou uma identidade alheia a essa pessoa. Né? Não. Ela faz parte dessa pessoa. Né? Eu acho que a identidade do cristão, ela tem que fazer parte da vida, da essência dessa pessoa. Dela. Né? E aí a gente cai lá no livro de Atos, né? Da primeira igreja, aquelas primeiras pessoas que se identificam, que foram chamadas como cristãos, né? Ali a primeira igreja formada. A gente tem no livro de Atos um relato de como eles viviam, né? Então eles dividiam pão, eles viviam praticando a caridade, né? Assistências aos necessitados, a pregação da palavra e ao batismo dos arrependidos. Veja, né? Parece que a galera da missão completa, né? Vai usar esse texto aqui para defender isso, né? Que missão integral, né? Missão integral, né? Eles cuidavam de todos os aspectos todas as áreas da vida humana. Mas se eles fizessem só a caridade, o dividir do pão, né? E a assistência, eles estariam cumprindo a missão? Metade dela. Porque a igreja também foi chamada para isso, mas não só para isso. O principal objetivo era a maior missão é que as pessoas fossem alcançadas. Então, no decorrer da vida, a situação estava posta, cara, então vamos ajudar, né? A gente teve agora, nesses 2 anos de pandemia mais extrema, a principal área das igrejas, das comunidades, foi assistência. Né? Ali no Radiação, no projeto de missão que eu faço parte, o único projeto que ficou de pé acontecendo, porque os outros todos tiveram que parar, né, por conta da atividade virtual, a única coisa que se manteve durante todos os 2 anos foi exatamente o Radiação Solidário, que é a arrecadação de alimento e distribuição para as pessoas que estavam carentes. Então, nesse período de Atos, a gente vê as características mais fortes de um cristão, que ele cumpriu o papel, dividiu o pão, a caridade, a assistência aos necessitados e a pregação da palavra. Sim. E o batismo dos arrependidos. E aí, então, deixa eu só fazer uma vírgula aqui e colocar assim, né? E fica a dica aqui para a moçada que assim, né? Uma das características dos cristãos lá de Atos é que eles caíam na graça do povo, tá? Isso quer dizer o quê? Lisério, muito obrigado. Né? Isso quer dizer o quê? Cristão não é chato não, gente, tá? Cristão não é crica, não. Cristão é gente boa, tem que ser gente boa. A galera tem que olhar e falar, puxa, esse cara aí é legal. Puxa, esse cara aqui é bacana. O que esse cara tem diferente? Olha as coisas diferentes que ele faz. Né? E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, que todos os dias o Senhor acrescentava àquele grupo outras pessoas que haviam sido salvas. Ou seja, quando as pessoas de fora olhavam para aquela comunidade de Atos dos Apóstolos, viam uma identidade nessa comunidade, que tem a ver com tudo isso que você falou, com a questão da pregação, com a questão de dividir o pão, né? Tudo isso. Mas acima, que eu vejo assim, a característica maior assim, puxa, essa comunidade é legal. E aí, Elis, por que eu te agradeci, né? eu lembro que o pastor Davi Salviano, um abraço para ele se ele nos assistir, eu lembro de uma palestra que ele deu em Taipas, ele disse assim, Deus me livre de ser uma pessoa chata. Isso também me marca. Toda vez que eu tô sendo rabugento, ranzinza, eu lembro dele. Cara, Deus me livre de ser uma pessoa chata. O cristão não é chato, gente. Não pode ser chato. O cristão não pode ser chato, né? E eu lembrei também de uma frase do grande pregador, né, evangelista, dizem que é o maior dos nossos tempos, que é o Billy Graham. Tem uma frase atribuída a ele que é, a gente é a Bíblia que o povo anda lendo. Né? Anda lendo. A gente é a Bíblia que o povo vai ler, né? Então,
Para mim, essa é a principal marca, assim, a intencionalidade da missão. Que cristianismo é esse que você está pregando se você não está vivendo e eu olho para você e você é chato? Isso. Eu vou conversar com você e você é ranzinza. Isso, Você é Zé, crica. a gente tá num país de 220 milhões de habitantes. Eu tava comentando isso esses dias. 220 milhões de habitantes. Nós somos maioria cristã. Entre católicos e evangélicos, nós somos maioria cristã. Cristã protestante, católico, mas a gente é maioria. E nesse país de maioria cristã, seja evangélico ou católica, a gente tem 153 milhões de pessoas que passam fome. Então, como é que num país que a gente é maioria, a gente tem 2/3 da população passando fome? Entendeu? Parece que a conta não fecha. Parece que a não conta fecha não bate, mesmo, né? Entendeu? Você tem toda a razão. E aí tem uma frase aqui do John Stott que diz, né? Uma mente cristã não é aquela que somente cita versículos, né? Mas é aquela que raciocina dentro do preceito das Escrituras. E eu vou me permitir aqui, raciocina e age dentro dos preceitos bíblicos, né? Porque não adianta nada eu decorar, né, versículos bíblicos, falar e somente falar. Essa que é a grande questão, né? Somente falar. Eu preciso viver o que eu prego. Viver o que eu prego, né? E a igreja de Atos fazia isso, né? É isso. E quem era o maior exemplo deles? Eles tinham acabado de conviver com o mestre, né, cara? Jesus, ele por que ele é chamado de Emmanuel, né? O Deus conosco, né? Ele decidiu viver entre as pessoas, ele decidiu habitar entre nós, né? Então, o aferidor da medida do amor e dos valores desse reino, né, do Pai, que ele tanto falou, esses valores não se furtavam aos desafios maiores, né, desafiadores, desafios do nosso dia a dia. Parece que quando Jesus se encontrava com as situações do dia a dia, ele sabia como lidar. Ele sabia exatamente como lidar. Então, quando ele encontra com a mulher pega em pecado, qual seria a primeira reação hoje? Nossa. Eu lembro de uma situação que aconteceu, um caso de acusação de fake news. Uma mulher foi acusada de ser sequestradora de crianças para cedê-las ao sacrifício de magia negra. E esse boato correu na vizinhança. Essa mulher foi capturada e foi espancada até a morte. Porque ela foi... E olha que era um boato, era um fake news. O retrato dela estava posto como uma pessoa que era procurada por ter cometido aquele sequestro, aquele rapto da criança. E correu na comunidade dela que era aquela pessoa. Ela foi espancada até a morte. Meu Deus do céu. Espancada até a morte. Imagina Você entendeu? O nível, né? Olha onde a gente chega, né? E Jesus, quando se encontra com alguém pega em pecado, como o caso da mulher, aliás, né? Para não deixar só na mulher, né? Faltou alguém na cena ali, porque se ela cometeu adultério, ela não cometeu adultério sozinha, né? Ela cometeu com alguém. Mas Jesus, ele traz a mulher ao arrependimento, mas ele olha para aquela multidão que ia apedrejar e não. Então, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Parece que ele tinha um jeito diferente de olhar para as situações do dia a dia. A nossa primeira atitude seria o julgamento e a condenação, né? Diante de multidões famintas, o que ele fazia? Cara, multiplicava o pão. Ele não dizia, eu sou o pão da vida, e deixava a galera com fome. Vão em paz. Tchau, vão em paz, né? Aliás, um dos textos mais bonitos que eu leio do Evangelho, o Evangelho de Marcos 8, salvo engano, que ele diz que ele olha para a multidão e ele diz assim, eu tenho compaixão desse povo. Eu tenho compaixão deles. Se eu dispensá-los agora, eles vão morrer pelo caminho de fome. Então eu tenho que alimentá-los. Veja, Jesus se preocupando com a galera. Eu acho que quando a gente está falando de identidade, né, Tom? E acho que a grande identidade que tem que ser a nossa identidade é o amor, né? O amor. É o amor. Porque você está dando o exemplo de Jesus e é o nosso maior exemplo, né? O que Jesus mais fez foi amar as pessoas, né? E independente, como você falou, independente da situação das pessoas, do erro ou do acerto dessas pessoas, Jesus amou essas pessoas. Eu acho que a identidade que fica para nós, que tem que ficar para nós, é a questão do amor, né? E quando você ama, você quer fazer o bem para essas pessoas. E fazer o bem para essas pessoas é alimentá-las, é levar o evangelho para elas, é tratar e cuidar das necessidades dessas pessoas. Foi isso que mais Jesus fez. Sim, eu lembro de um texto, ele diz assim, se você amar seu inimigo, se você amar seu amigo, que bem tem nisso. Que bem tem nisso, né? Então amar o inimigo. Parece que ele tem de fato uma concepção de amor e de atitude
não dá pra falar que é uma atitude cristã de Jesus, né? Porque ele é próprio Cristo, né? Mas parece que ele tem uma atitude diferente do que a maioria das pessoas pensam. É verdade. Ele parece, lendo os evangelhos, acompanhando de perto aí, se você passar dos evangelhos e até Atos, você vai perceber um Jesus que é contracultural e forma uma comunidade que até aquele momento também é contracultural. É fazer o que todo mundo espera que você não fizesse. Né? Se a atitude esperada era apedrejar, Jesus diz, não, apedreja então quem não tem pecado. Né? Ele encontra a mulher adúltera, vamos conversar aqui. Ele não tinha nem que estar conversando ali, né? Vamos tratar, né? Vamos tratar do caso aqui. Então, eu acho que essa é a grande questão. É né? isso, nossos hábitos, né? Nossas atitudes. O estilo de vida que as pessoas observam em nós precisa ser um estilo de vida que condiga com o termo cristão. Entendi. Para mim é isso. Eu acho que então a gente pode pensar assim, em suma, que a identidade do cristão se reflete nas atitudes, nas ações dela, dessa pessoa cristã, e acima de tudo se reflete no amor que essa pessoa tem pelas outras pessoas. Sem dúvida, né? E claro, né? Os valores do evangelho estão ali presentes, né? O reino está ali presente. Sim. A gente, como a gente está aqui, né? Numa tentativa e num exercício de ser sempre missional, intencional, a sua fala, o seu estilo de vida, os valores do reino, a pregação do evangelho, do verdadeiro evangelho, tem que estar ali no seu dia a dia implícito, não dá para descolar uma coisa da outra. É isso que a gente observa na igreja de Atos e a gente observa em Jesus. O discurso nunca é diferente da prática. Nunca é. Né? Então não dá para ter um perfil numa rede social com lá Jesus, né, uma bandeirinha e um negócio bonito e os posts que você vê abaixo são só palavras de maldição. Ou até pior, né, Tom? Ter lá a rede social bonitinha, com questões, com versículos bíblicos e tudo mais, e você conhece a pessoa pessoalmente e sabe que ela, na prática, ela não faz nada, não vive nada daquilo. Tem um meme, aquelas figurinhas de WhatsApp, tá assim, belas palavras, pena que eu te conheço. É tipo isso, né? Tá tipo bem isso. bonita lá a tua rede social, tua página, ela tá bem legal, mas na prática a gente sabe que... E acho que essa precisa ser a grande sacada para nós, né? Discurso e prática, elas têm que ser a mesma coisa, né? E é isso que acontecia na igreja de Atos, né? As pessoas olhavam e viam, olha, eles estão pregando o evangelho, estão pregando Jesus e estão vivendo Jesus, né? É isso. A nossa identidade tem que ser essa, então, pregar e viver Jesus. Aí tem uns textos aqui, né, Tom, pra gente dar uma discorrida. 1 Coríntios 12, 27, por exemplo, né? Nos identifica como um corpo de Cristo. Vocês são um corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Veja, aqui estão os dois aspectos, né? Individual e grupo. Individual e grupo, né? Então, individualmente, com as nossas características individuais, com tudo aquilo que a gente falou no começo, né? Cor de pele, número de RG, CPF. Com as nossas particularidades. As nossas particularidades, né? Com aquilo com que Deus nos formou, mais membros de um... Fazemos parte de um corpo. Membros de um corpo. Ou seja, a gente precisa ser identificado, então, como esse corpo de Cristo. Sem dúvida. Né? Tem um outro texto de Lucas que vai dizer que para a gente acompanhar Jesus, a gente tem que negar nós mesmos, né? Isso que é interessante porque a gente precisa abrir mão de muita coisa, né, Tom? E acho que talvez essa seja uma das grandes dificuldades que a gente tem no dia a dia. É abrir mão daquilo que eu acho que é importante para mim. Olha o que o texto diz. Se alguém quiser me acompanhar, ou seja, não é obrigatório. Não é obrigatório. Deus tem um padrão e ele não impõe esse padrão a ninguém. O convite aqui é claro. Se alguém quiser me acompanhar, bom, tomou a decisão de acompanhar, então negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. É um convite dele para nós. E aqui, se você olhar o texto que a gente citou aí em cima, você pode até ser paradoxal, mas não é. Porque, embora tenhamos as nossas características individuais, específicas, peculiares, que nos formam como indivíduo, ele nos convida a fazer parte de um grupo. O convite dele aqui para seguir é esse lance de fazer parte desse corpo que Paulo está dizendo lá aos Coríntios, né? Façam parte. E para fazer parte, a nossa natureza humana, por vezes, ela é desafiada, ou ela é propensa, para melhor dizer, né? Porque o desafio é o contrário, né? Ela é propensa a tudo aquilo que de ruim as pessoas esperam que você faça. Tudo aquilo de ruim que as pessoas esperam que você faça. E o convite dele é assim, não, cara, negue isso. Não vá por aí. Negue. Se você tem
um problema sério em determinada área, nega isso. Supera isso, pra fazer parte de um corpo maior. Porque no corpo maior, cara, mão não vem sozinha, pé não vem sozinho, cabeça não faz nada sozinho, né? Então, cada membro com a sua particularidade é convidado a se negar. A gente falou disso, e acho que 2 programas atrás, né? De como as gerações têm que se entender, né? Cada um olha de forma harmoniosa. Harmoniosa, né? Aí o texto lá de Filipenses 2 diz assim: cada um olhe para si mesmo humildemente e coloque o outro superior a si mesmo, né? Então, o convite dele, cara, Jesus era demais, cara. É demais. É que ele falando parece fácil, né? A gente sabe que não é fácil no dia a dia, mas se é um convite, se a gente se pretende cristão, não dá pra ser contra isso. Se você disser que não, é contra a Bíblia. E o Evangelho nos convida e nos confronta todo dia, né, Tom? A gente ter uma mudança de vida. Isso eu tô pondo um ponto importante. Essa luta contra a nossa natureza, né? Aquele gosto que a gente tem por algumas coisas que não são coisas que agradam a Deus, né? A gente tem isso nessa nossa natureza pecaminosa. E o Evangelho vem e nos confronta, né? O Paulo vai falar assim, ó, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Cara, aquilo que você fazia, aquilo que você gostava, ficou para trás. Você já é uma nova pessoa agora. Você é convidado a ser uma nova pessoa. Você é convidado a ser uma nova pessoa. Abre mão dos teus preceitos, daquilo que você achava que era importante. Abre mão. Agora você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu acho que essa é a grande identidade. Veja, e as pessoas veem... De novo Cristo, né? Sempre Cristo, né? Sempre Cristo, né? E as pessoas veem isso em nós, Tom, porque assim, essa semana eu tive num encontro, era um casamento, e aí encontrei uma pessoa que fazia muito tempo que eu não encontrava. E ela falou assim, como ela vivenciou, né, a minha caminhada, por exemplo, né? E ela falou assim, é nítida a diferença que Cristo faz na vida das pessoas. Quem me conheceu antes, quem me conhece hoje, tem que ser diferente. Quem te conheceu há 10 anos atrás, o tom hoje tem que ser um tom diferente. Tem que ser um tom melhorado por Cristo Jesus e em Cristo Jesus, né? Você sabe, Zé, Cristo é tão importante na nossa história, né? A humanidade, para a maioria esmagadora da humanidade, a gente usa um calendário que é ACDC, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Parece que esse marco também vale pra gente, né? Ele vale. Então, eu sou até, sei lá, o tempo em que eu tenho de fato. Eu nasci no berço evangélico, né? Minha mãe evangélica desde sempre. Mas você teve um encontro. De fato, existe um momento ali, então, a partir daquele ano eu sou Everton Nunes Pedro, Tom Nunes, depois de Cristo, né? Isso de fato marca mesmo. Não tem como. Diametralmente ligado. Se você teve um encontro genuíno, o seu ID essencial, para citar a gestão passada, né? O seu ID essencial, ele é provocado a ser diferente. Significa dizer que você vai mudar radicalmente de um dia para o outro? Não. Porque o convite dele é assim, ó. Vem ver, vem andar comigo. Vem andar comigo, você vai descobrir como eu faço, como eu lidei com as pessoas. Esse é o convite de Jesus. É isso aí. É isso aí, gente. O papo tá bem gostoso, tá bem interessante aqui. Essa questão da nossa identidade. Então, assim, ela não é externa, né? Não é com símbolos externos, ela é interna. A gente precisa ser identificado como um cristão, como um seguidor de Cristo pelas nossas palavras, sim, mas também pelas nossas atitudes, pelo nosso dia a dia, como que a gente lida com as questões. Eu acho bem importante, a gente citou isso em alguns programas anteriores, né? A gente consegue identificar uma pessoa cristã quando tem uma fechada no trânsito, por exemplo, quando o time de futebol dela não ganha, tal. Assim, situações contrárias que normalmente, né, quem não é cristão explodiria ou ficaria até, né, agressivo, tal. O cristão não, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente, porque se ele for igual, Tom, o que o evangelho está fazendo na vida dele? A gente sofre o dano, cara. A gente é ensinado a sofrer o dano. A gente não... de novo, é difícil demais. Mas o convite a gente... Jesus fala assim, cara, dê outra face, né? Dê outra face. Dê outra face. 70 vezes 7. Na sociedade em que a gente vive, o tempo que a gente vive hoje, de novo, falar disso é uma loucura. É uma loucura. Parece que não há maneira disso acontecer. De você dar outra face, de você ceder
E eu não tô falando aqui, eu não vou nem entrar nas questões políticas ideológicas. Sim, nem vamos. Não vou nem entrar nisso, mas é no dia a dia mesmo, às vezes ali, marido e mulher. Cara, como é difícil reconhecer que tá errado, né? Sim. Pai e filho, como é difícil pedir... Filho, desculpa, cara, errei mesmo, né? Desculpa, errei. O chefe falando com um colaborador, né? Cara, é verdade, você tem razão. Eu desafio você que é chefe, que é líder, ou marido, né, pai, durante essa semana, a refletir se não tem alguma situação em que você deva reconhecer. É mesmo. Que tá agindo agir errado. Eu queria deixar aqui, Eliseu, pra gente encerrar. Pra encerrar, vamos lá. Esse texto aqui de Gálatas 3, 27 e 29, que como grupo a gente é chamada para uma nova identidade. Isso, eu acho que é bem importante isso, né? É uma nova identidade. Uma nova ideia. Uma nova ideia. Ela não leva em consideração especificamente só os aspectos individuais de cada um, mas ela dá pra gente um senso de pertencimento de uma comunidade, né? A gente faz parte de algo novo, que pratica o que é bom, que vive pela verdade e que necessariamente leva a verdade às outras pessoas. Desconfie do cristianismo que não tem esses pilares, né? Aí o texto de Gálatas vai dizer assim: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e são herdeiros segundo a promessa. Muito bonito esse texto, né? E muito forte. Forte demais. Forte demais. Ele mostra para nós assim, que com todas as nossas particularidades, nós somos um em Cristo Jesus. Não tem diferença homem e mulher. Isso. Que as pessoas vejam em nós, então, essa identidade, né, Tom? Isso aí, não tem diferença de judeu nem negro, não tem nem grego, não tem diferença de escravo livre. Quando ele nos chamar, Apocalipse vai dizer que e viu uma grande multidão de todos os povos, línguas, raças e nações. É isso aí. É isso aí. Então, mas ele vai chamar o povo com a identidade dele, né? É isso aí. Então é isso, gente. A gente está encerrando aqui mais esse papo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o like, tá bom? Compartilha. Isso aí. Com os amigos aí, tá bom? E até o próximo programa. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, Tom. Até mais. Tchau, Lisélio. Tchau, pessoal. Valeu. Até mais. Olá, eu sou o pastor Fábio Bispo, da Convenção Ceal, e venho aqui para convidar você para participar desse maravilhoso projeto Amigos da Missão. Acesse amigosdamissão.org.